Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Que bom receber você aqui essa noite para cultuar ao Senhor, para receber da palavra do Senhor. E Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Quantos creem? Digam amém. Amém. Deus vai falar ao seu coração. Na verdade, Deus vai usar nessa noite o evangelista irmão Eberson. Quero convidá-lo aqui. Irmão Eberson é um dos nossos líderes de jovem. É casado, é pai, é um menino de 27 anos, hoje faz um grande trabalho na liderança do Comep e também tem um grande apego à palavra. E com 27 anos, ele já teve a oportunidade de lançar o seu primeiro livro, Decisões. Está com ele aí? Está no carro, ok, então deixa no carro. Então, ele é esse homem que ama a palavra de Deus. E ele hoje trabalhando na frente dessa juventude juntamente com o Gessezinho, Deus vai usá-lo para falar ao seu coração. Levante a sua mão, estenda para cá e diga assim: Deus, usa o teu servo como instrumento afinado para dar glórias ao teu nome essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui, com temor e tremor, né? A gente fica ansioso, mas estou muito feliz. Queria rapidamente já ler com os irmãos aqui, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 10 ao versículo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 ao 22, tá? Os irmãos que queiram adquirir o livro, no final eu vou estar com ele em mãos, tá? Hoje foi meio corrido, nem peguei ele no carro. E aproveitando que eu estou falando dele, para a honra e glória do Senhor Jesus, somente para a honra e glória do Senhor Jesus, em pouco mais de 10 dias, mais de 300 exemplares foram vendidos. Porque Deus é bom, Deus é bom. Amém? Os irmãos encontraram aí, amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para sua tenda. Foi tão grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim, e chegando ao mesmo dia Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho vigiando, porque o seu coração estava temeroso pela arca de Deus. Entrou aquele homem na cidade e anunciou tudo o que tinha acontecido. Então, toda a cidade pôs-se a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é essa? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saí de campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu que trazia as notícias: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por nos trazer até aqui. Ó Senhor, neste momento eu me coloco à sua disposição, não como alguém que tem condições de passar algum aprendizado, alguma palavra ao seu povo, mas como um arauto do Senhor,
como um dispenseiro da tua palavra, crendo com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, que é o Senhor quem faz a obra, Senhor. Ó Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para nos ensinar nessa noite. Que os nossos corações possam estar receptivos ao que o Senhor quer falar. Que nós possamos entender que nessa noite haja renovação de mente, que haja transformação de vida, que haja cura, que haja libertação, Pai. E que acima de tudo, Senhor, o Seu nome seja glorificado, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluias. Aleluias. Queridos, hoje o Senhor colocou meu coração para falar aos irmãos sobre um assunto muito importante, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre se nós temos um honrado como Ele deveria ser honrado, e se nós temos o glorificado naquilo que nós temos feito. No texto que nós acabamos de ler, nós só vimos tragédia. Começa com 30 mil homens morrendo, depois 2 sacerdotes junto com a arca, depois o sacerdote Eli, que já estava há 40 anos liderando o povo, a nora de Eli, e até que nasce uma criança. E essa criança tem um nome diferente, posso dizer assim, porque naquela época, no Antigo Testamento, várias vezes nós vemos que era comum colocar o nome nas crianças de acordo com o que estava acontecendo. Nós vemos a história dos filhos de Jacó, por exemplo, lá em Gênesis 29 e 30. Nasce Rúben, que significa eis um filho. Depois nasce Simeão, que significa o Senhor me ouviu. E dentre os filhos de Jacó tem alguns nomes muito bonitos, como Judá, que significa louvor. Zebulon, que significa morada, até chegar em Benjamim, filho de minha dor. Na história que nós lemos não foi diferente. A glória de Deus foi levada, e então o nome da criança dado pela mãe é Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória. Imagine se hoje nós fôssemos colocar os nomes dos nossos filhos de acordo com o que aconteceu. Quantos Icabôs e Icabodes nasceriam nos dias de hoje? Talvez teríamos crianças chamadas corrupção, violência, guerra, ou sabe-se lá o quê. Se nascesse em julho de 2014, talvez chamaria Gol da Alemanha, né? Mas vamos pular essa parte. Queridos, eu convido você a pensar um pouquinho sobre o nome dessa criança. Ela poderia ter o nome do seu pai, do seu tio, do seu avô, em forma de homenagem. Poderia ter qualquer outro nome, mas não. Ela se chamava Foi-se a Glória. Por quê? 30 mil homens foram mortos. Não sei se você consegue imaginar 30 mil pessoas, mas para você ter uma ideia básica, a população de Pirenópolis hoje é 23 mil pessoas. Então, mais do que uma cidade inteira, como Pirenópolis, foi assassinada naquele dia. Os 2 sacerdotes, ou seja, todos os homens da casa morreram, mas aquela criança chamava-se Foi-se a Glória, porque a glória de Deus foi o que tinha de mais importante e foi tomado nessa história. E daí, eu gostaria de perguntar, de questionar sobre como nós temos nos importado com a glória de Deus. Será que nós temos nos preocupado com ela? Será que nós temos nos preocupado em glorificar a Deus naquilo que nós temos feito? Para você ter uma ideia de quanto grave foi isso, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em homens, tá? Ou melhor, teve algumas situações especiais. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava na Arca da Aliança, que antes ficava dentro da tenda, na congregação, e em seguida foi colocada no templo construído por Salomão.
Então, a glória do Senhor se manifestava na Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel. Então, uma vez que a Arca da Aliança foi roubada, a presença de Deus não estava mais entre o povo de Israel. E se tem algo precioso em nossas vidas, que nós precisamos zelar, é a presença de Deus em nós. É a presença de Deus em cada um de nós. Então vamos entender um pouco o que seria nos preocupar com a glória de Deus, considerando o contexto atual. Como que eu vou me preocupar com a glória de Deus? A palavra de Deus lá em Mateus 5, versículo 16, diz, depois de falar que nós somos sal e luz, ela diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, Jesus nos comissionou a glorificar Ele naquilo que fizermos. Então, nós precisamos nos importar com a glória de Deus por causa disso. Se nós formos um pouquinho mais a fundo, nós vamos entender que se nós somos luz, a fonte dessa luz é o próprio Deus. Então nós estamos apenas refletindo a luz do Senhor em nós, para que o nome dele seja glorificado. Estão entendendo? Vamos um pouquinho mais a fundo. Nós vamos tentar entender o que significa ser cristão. O pastor John Piper, ele gosta de usar o texto que está lá em 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, que diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Não sei se você entendeu esse texto, mas esse texto está dizendo o seguinte, que o amor de Jesus nos constrange de uma tal forma, de uma forma tão profunda, que ser cristão significa entregar a minha vida para Ele, porque Ele entregou a sua vida, morreu e ressuscitou por mim. Então eu entrego a minha vida para Ele, a motivação de viver, o meu propósito de vida é glorificar o nome dEle através da minha vida. Então esse é o sentido da vida. Por que eu existo? Para glorificar a Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. E quando eu digo que nós fomos criados, eu digo nós, criatura, fomos criados para a glória de Deus, e nós, nova criatura, fomos criados para glorificar a Deus. Então nós precisamos nos preocupar com essa glória. Nós precisamos nos preocupar em honrar a Deus nas mínimas coisas. Aleluia. Mas talvez fique difícil entender só com conceitos, então vamos com exemplos. Mas antes de chegar nos exemplos, eu tenho que concluir o último conceito, que está lá em Romanos 11, 33, que diz que, porque dele, por ele e a ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Mas vamos à prática. Vamos estudar primeiro sobre quem não se importava com a glória de Deus. Quem não se preocupou em glorificar a Deus em suas atitudes, em suas vidas. E nós podemos fazer isso através dos personagens que nós lemos aqui. Ofni e Finéias. A palavra de Deus, em 2 capítulos anteriores aqui, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. É difícil de engolir isso. Sabe por que é difícil? Porque eles eram sacerdotes. Como é que eu estou falando que os sacerdotes Ofni e Finéias eram ímpios? Então isso quer dizer que eu estar numa igreja não muda nada se eu não tiver um coração quebrantado, contrito, arrependido. Não muda nada. Aleluia. Então, meus queridos, em algumas versões, a palavra importavam, ela é substituída pela palavra conheciam. Então, os filhos de Eli eram ímpios, não conheciam a Deus.
E eu confesso que eu tive uma grande dificuldade de tratar como sinônimo importavam e conheciam. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas então eu me lembrei dos cristãos não praticantes. Tem misericórdia, Senhor. Aquele pessoal que está indo na igreja já talvez não tem um tempo, se diz crente, se diz servo de Deus, mas só da boca para fora. Existem pelo menos 2 tipos de pessoas assim, que não se importam ou não conhecem Deus. Algumas pessoas dizem servir a Deus, dizem ser cristãs, mas quando na verdade não se importam com Deus ou não conhecem a Deus, porque elas fazem isso por interesse. Tem gente que é atraído pelo Evangelho por interesse, principalmente pelas igrejas que pregam, venham e recebam, né? E recebam bênção, e receba isso, e receba aquilo, que não é a salvação que Jesus Cristo tem para nos dar. E o pior, tem muita gente em cima dos púlpitos que está lá por interesse. A palavra de Deus fala dos falsos profetas. E os falsos profetas, eles têm motivações distorcidas. E às vezes eles estão em algumas igrejas por puro interesse. Eu lembro um dia assistindo um debate. Perguntaram ao pastor assim: pastor, um pastor pode ser possuído por demônios? Aí o pastor respondeu: uai, se ele for crente, não. Como assim? Existe pastor que não é crente? Será? São aqueles que não veem a obra de Deus como reino, mas como negócio, como forma de dominar, como forma de poder. E Ofni e Finéias eram assim. Era cômodo ser sacerdote. Por quê? Porque tudo vem primeiro para os sacerdotes. Tinham as ofertas, então, a gordura era para Deus, mas os sacerdotes falavam assim: não, essa gordurinha está boa demais para mim dar para Deus, dá ela aqui. Então, eles aproveitavam da situação de conforto que o ministério proporcionava para tirar vantagem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos livres desse tipo de líder, desse tipo de ministro, desse tipo de pastor. Essa é a primeira forma, são os primeiros que não se importam ou não conhecem a Deus. Mas existem outras pessoas, existe uma segunda classe, que não se importam ou não conhecem a Deus, porque elas estão na igreja, mas não estão. Elas estão na igreja, mas não se envolvem. Elas estão na igreja, mas elas não buscam conhecer Jesus. Então nada muda na vida delas. Elas estão na igreja às vezes para fazer média, para amigo, para esposo ou esposa, para irmão, para primo, para colega de trabalho, ou sabe-se lá o quê. Sinto muito, mas esses não serão reconhecidos pelo Senhor quando Ele voltar. Porque o que Ele espera é relacionamento verdadeiro. O que Ele espera são aqueles que declaram a sua fé não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Então esses também não conhecem, não se importam com Deus. E os Ofni e Finéias também estavam nessa situação, porque eles eram sacerdotes, porque meu pai é sacerdote, então eu também vou ser sacerdote. Meu filho, a salvação é individual. Você tem que querer um relacionamento com Deus. Seu pai, sua esposa, seu esposo, seu irmão não vai poder te levar para o céu, não. Isso depende de você. Então que nessa noite nós possamos ser incentivados a conhecer mais desse Deus que pode nos salvar, que pode nos dar a vida eterna. Aleluias. Então os filhos de Eli se enquadravam nesses 2 casos. E Eli, outrora, tentou repreender os seus filhos. Assim: meus filhos, quem peca contra o homem a gente vê com o juiz, a gente tenta, mas quem peca contra Deus, vocês não sabem o que vocês estão procurando, meus filhos.
Meus filhos, vocês precisam ter medo do castigo de Deus. Vocês precisam ter medo das consequências daquilo que vocês estão plantando. E às vezes, as pessoas não estão nem aí para ouvir esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles não deram a mínima para o seu pai. Eles não deram a mínima para Deus. Ainda muito menos para a glória de Deus. E então aconteceram os fatos que nós lemos aqui no início. Vamos relembrar? Israel estava em guerra contra os filisteus. Já tinham morrido 4.000 homens. Então eles vão guerrear de novo. Então eles falam assim, não, vamos levar a Arca da Aliança, porque, tipo assim, é o amuleto da sorte. Deus vai estar com a gente. É igual gente que pensa que deixar o Salmo 91 aberto em cima da mesa vai resolver alguma coisa. Não é assim. A presença de Deus é real em nossas vidas quando nós o buscamos de fato. Então eles levaram a arca como um amuleto da sorte. O que aconteceu? Israel foi derrotado de novo. 30.000 homens morrem. Os 2 sacerdotes que estavam tomando conta da arca morrem também. A arca de Deus é tomada. E aí começa, Eli morre, a nora de Eli morre, nasce um filho chamado Icabô. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Como eu disse, Ofni e Finéias são culpados de toda essa tragédia da arca de Deus ter sido levada, porque eles não estavam nem aí para Deus. E Deus disse o seguinte a Eli, lá em 1 Samuel 2,30. Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ofni e Finéias desprezaram o Senhor, e agora eles foram tratados com desprezo. Uma família criada na casa de Deus, que tinha tudo para ser a família, carrega a vergonha de deixar a arca de Deus ser tomada. A família colhe o desprezo da parte do Senhor, porque eles não deram a mínima para a glória de Deus, porque eles hora nenhuma preocuparam em glorificar a Deus. Aleluia. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Aleluia. Então assim termina a história dessa família. Mas eu não posso dar só exemplos ruins de quem não se preocupou com a glória de Deus. Agora entra a parte boa. Agora eu quero dar um exemplo para os irmãos de uma pessoa muito diferente. De uma pessoa que em tudo que fazia procurava glorificar a Deus. No mesmo capítulo que fala que Ofni e Finéias eram ímpios, que eles não se importavam com Deus, que eles não estavam nem aí para a glória de Deus, no capítulo 2, lá de 1 Samuel, no versículo 26, diz assim, ó, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aleluias. O que o Senhor coloca no meu coração nessa noite, é que nós sejamos incentivados a sermos os Samuels dessa geração. Porque Samuel foi criado junto com os filhos de Eli. Samuel estava lá entre eles. Mas enquanto os filhos de Eli levavam as coisas para um lado, ao lado da hipocrisia, ao lado da impiedade, Samuel olhava eles como um exemplo a não ser seguido. E procurava crescer em graça e em conhecimento para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluias. E às vezes nós temos isso. Fulano é assim porque ele teve más influências. Queridos, infelizmente onde nós pisarmos, nós teremos más influências ao nosso redor. Onde nós estivermos, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, até entre família nós temos más influências, muitas das vezes. Mas o Senhor mostra através da vida de Samuel que nós podemos ter uma história diferente.
que nós podemos ser, ao invés de influenciados, nós sermos influenciadores. O Senhor quer fazer de você um influenciador, uma influenciadora, no contexto em que você está inserido. Só depende de você. Ele quer contar com você, mas você tem que se dispor. Em 1 Samuel capítulo 7, a arca de Deus é devolvida. Opa, aleluia! Olha a glória de Deus voltando. E então, no versículo 3 está escrito assim: Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postos sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Veja que Samuel agora está pondo a casa em ordem. Se os filhos de Eli faziam o povo pecar, se os filhos de Eli não, hora nenhuma, cooperavam com a santidade do povo, com o compromisso do povo, com Samuel era totalmente diferente. Ele fala assim: vocês querem servir a Deus de verdade? Então vamos lá, deixa toda idolatria para lá. Ao invés de superstição, eu convido todos vocês a se render aos pés do Senhor. E então vocês verão o que Ele é capaz de fazer por nós. Esse era o discurso de Samuel. E então, nós vemos que quando o povo de Deus, influenciado por Samuel, se volta a Deus, os filisteus começam a ficar preocupados. Que os filisteus pensam assim: epa, quando aquele povo fica de bem com Deus deles, ninguém consegue superá-los. Ninguém é por eles. Sabe o que é isso, irmãos? Até o diabo sabe que ele é um derrotado quando nós estamos na presença de Deus. Até o inimigo sabe disso. Então, o povo começa a adorar a Deus e os filisteus: então vamos atacar antes que o negócio fique sério. Então, no versículo 10 e 11 está escrito lá: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Queridos, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa especial nesse texto aqui. Nesse texto aqui está falando que os filisteus correram de medo. E está falando que o que fizeram eles correr de medo foi um trovão. E eu fico imaginando esse trovão, sério. Porque eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de homens de guerra, de homens destemidos, de homens que já tinham passado por várias experiências. Mas que quando Deus trovejou, saiu correndo, de medo daquilo que Deus poderia fazer. O Senhor quer trovejar por você também. Aleluias. O Senhor quer te conduzir à vitória, mas isso só vai acontecer se nós nos rendermos aos teus pés. Se nós de fato o honrarmos, o glorificarmos naquilo que nós fizermos. Então, enquanto o nome do Senhor era honrado, enquanto o nome do Senhor não era honrado, enquanto não se preocupavam com a glória de Deus, batalhas foram perdidas, milhares de pessoas foram mortas e a arca de Deus foi levada. Mas agora as coisas mudaram. O Senhor passou a ser honrado. O povo passou a se preocupar com a glória de Deus. E agora a história foi bem diferente. Então Samuel reconheceu isso. E então, no versículo 12 de 1 Samuel 7, diz que ele pegou uma pedra, ergueu entre Mispa e Sem e deu o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E eu pergunto para você: o que você está querendo colher na sua vida? Icabod ou Ebenezer? O que você quer colher depende do que você vai plantar. Então decida hoje plantar honra e glória ao nome do Senhor, que certamente a sua colheita será de Ebenezer. Certamente lá na frente você vai poder dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. E no versículo 13 e 14 de 1 Samuel 7, diz que enquanto Samuel viveu, os filisteus não dominaram e nem voltaram a invadir o território israelita. Muito pelo contrário, eles devolveram cidades que tinham sido roubadas.
E enquanto Samuel viveu, eles não se atreveram a combater Israel. Aleluia, aleluia. Porque Samuel tinha uma preocupação com a glória de Deus, e então procurou honrá-lo nas mínimas e nas grandes coisas. E então cumpriu a palavra que o Senhor disse a ele: aqueles que me honrarem eu tratarei com honra, mas os que me desprezarem serão tratados com desprezo. Deus honrou Samuel, e Deus quer honrar você também. Então nessa noite eu quero frisar que nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós vimos dois exemplos, né? Um positivo e um negativo. E agora eu quero trazer para o nosso contexto. Como eu disse, no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava na arca, na tenda, depois no templo. Mas depois nós chegamos no Novo Testamento, e em João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse versículo, como diz o pastor João Batista, a palavra habitou aí, em grego é esquenu, e a palavra habitou, ou melhor, armou tenda, em hebraico, que quando a arca de Deus foi colocada na tenda, também é esquenu. Então, se no Antigo Testamento Deus habitou na arca, no Novo Testamento Deus habitou primeiro em Jesus. O Espírito Santo, a glória do Senhor, foi se manifestada em Jesus Cristo. Mas depois Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e o véu foi rasgado, e então nós passamos a ter acesso direto ao Santo dos Santos, e hoje nós temos o privilégio, a honra, a oportunidade de ser morada do Espírito Santo de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Aleluia, o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 27 diz que, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então nós, como corpo de Cristo, nós devemos buscar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, a glória de Deus. A glória de Deus. Porque lá em 1 Coríntios 1:31 diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, para nós nos gloriarmos no Senhor, eu quero falar de uma forma bem prática. Nós precisamos primeiramente entender que o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. O meu e o seu corpo foi feito para glorificar a Deus. Várias vezes nós ouvimos dizer assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Mas a palavra do Senhor não diz isso não. Lá em 1 Coríntios 6, 9, 10 diz assim: não sabem vocês que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui, que o nosso corpo não foi comprado para nós fizermos o que quiser dele, mas o que Deus quiser dele. Que o nosso corpo não foi comprado para nós gastarmos ele com drogas, prostituição, fornicação, ou qualquer outra obra da carne que você vai ver lá em Gálatas 5, mas para glorificar a Deus. Aleluias, aleluias. E será que nós temos glorificado a Deus com os nossos corpos? Será que nós temos oferecido um sacrifício vivo a Deus através dos nossos corpos? Viver para a glória de Deus é isso. É entender que na hora do louvor, eu vou sim dar o meu melhor, porque o que está em jogo é a glória de Deus. Aleluias, aleluias. E nós não glorificamos a Deus simplesmente com o nosso corpo. Temos mais, vamos mais adiante. Nós glorificamos a Deus também através das nossas obras. Eu já mencionei anteriormente, que se nós temos um brilho
é o brilho do Senhor refletido em nós. E é para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá em Mateus 5,16 diz que os homens vejam as nossas obras e o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes nós falamos assim, mas as obras não trazem salvação. Mas as obras evidenciam ela. As obras é a forma de Deus mostrar a nossa identidade de filho de Deus. As obras são a forma pela qual Deus se revela àqueles que estão ao nosso redor. Então, meus queridos, a nossa salvação não está ligada às obras, mas elas são necessárias. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então nós somos salvos pela fé, mas essa fé precisa ser acompanhada de obras. Amém? Então o que o apóstolo Tiago está dizendo é isso. Porque nós somos salvos, é que nós refletimos o brilho do Espírito Santo através das nossas obras. É que nós, então, é que o nome de Deus seja glorificado através das nossas obras. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,15, diz assim, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Coríntios, ele está falando dos obstáculos que temos quando nós, na nossa vida ministerial. Ele está falando de tribulações, ele está falando de luta, mas ele disse, mas tudo isso é para o bem de vocês, que mediante a luta, o Evangelho de Deus é pregado, e as pessoas louvam a Deus com ações de graças, ou seja, com obras. Então todo esforço é revertido por obras, e nessas obras o nome do Senhor é glorificado. Aleluias, aleluias. Porém, apresentar o nosso corpo e apresentar obras não é suficiente. Nós temos a conclusão, lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, que diz, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluias, aleluias. Esse versículo é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo começa falando de coisas simples, coisas que nós fazemos todos os dias, né? Todos os dias nós comemos, nós bebemos, aí vem o façam qualquer outra coisa. E nesse façam qualquer outra coisa tem um mistério de Deus aí. Esse façam qualquer outra coisa está dizendo o seguinte, quer eu tenha um emprego, quer eu esteja na faculdade, quer eu esteja namorando, quer eu esteja jogando futebol, quer eu esteja evangelizando, quer eu esteja em momento de lazer, devo fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aleluias. Então, meus queridos, nesse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que eu preciso ser um bom profissional, não para fazer uma moral com o meu chefe, não para ganhar um aumento de salário, mas para que Deus seja glorificado no meu emprego. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, que eu preciso ser um bom filho, para que Deus seja glorificado também na minha família. Eu preciso ser um bom marido, para que Deus seja glorificado no meu casamento. Eu preciso ser um bom aluno, eu preciso buscar as maiores notas, ou pelo menos a melhor conduta, para que o nome de Deus seja glorificado onde eu estiver estudando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que eu preciso ter um namoro santo, para que o nome de Deus seja glorificado. Que eu preciso ter fair play no futebol, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o nome de Deus, o Senhor quer ser glorificado na minha e na sua vida. E às vezes nós pensamos que eu preciso ir da igreja para glorificar a Deus. Eu preciso ir na igreja assim para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle. Mas, principalmente lá fora, eu preciso glorificar a Deus através das minhas ações, para que o mundo veja isso e venha conhecer esse Deus, e o nome dEle seja ainda mais glorificado.
Aleluias. Aleluias. O Senhor fez uma promessa a Eli, como eu já disse, lá em 1 Samuel 2:30, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então o que seria honrar a Deus nos dias de hoje? Seria dizer, como disse o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, o amor de Deus por mim é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão grande, que eu não quero viver para mim mais não. Eu devo a minha vida a Ele. Eu quero viver para Ele. Eu quero viver para a glória dEle. Eu quero viver para a glória do Senhor Jesus. E que glória que eu tenho? Ele responde lá em Gálatas 6,14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, se eu quiser glorificar a Deus, eu vou ter que crucificar o mundo para mim. Eu vou ter que buscar um relacionamento com Deus em verdade e exclusividade. Esse é o desejo do Senhor para nós, que entreguemos as nossas vidas a Ele, que tudo, absolutamente tudo que fizermos, o nome dEle seja glorificado. Fique de pé, igreja, já vamos concluir. Aleluia. Essa é uma decisão muito importante. Glorificar a Deus no meu relacionamento familiar, glorificar a Deus no meu trabalho, glorificar a Deus na minha faculdade, glorificar a Deus no meu círculo de amizades, glorificar a Deus nas minhas redes sociais, glorificar a Deus no meu namoro, glorificar a Deus onde às vezes eu nem imagino que Deus pode estar lá, mas Ele então vai se revelar através de você. Nessa noite eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para aqueles que ainda não conhecem a Deus, para aqueles que talvez já ouviram falar, têm uma noção, mas não sabem o que é servir a Deus de verdade. Você que ainda não fez essa confissão de fé, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, eu quero convidar você a fazer isso hoje, porque a palavra de Deus diz: honrarei aqueles que me honram. Deus quer te honrar, mas para Deus te honrar, primeiro você precisa tomar essa decisão. Essa é a decisão mais importante. Se tiver alguém em nosso meio querendo tomar essa decisão, levante a sua mão, amém? Levante a sua mão, aleluia. E se tiver alguém que talvez um dia já esteve na casa do Pai, mas por algum momento deixou de se preocupar com Ele, deixou de se preocupar com si mesmo, e hoje quer voltar para a casa do Pai, hoje quer fazer um compromisso de glorificar a Deus, o convite também está estendido a você. Levante a sua mão, se você quer voltar para a casa do Pai, ou se você quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Amém? Você tem liberdade para pensar? E eu quero fazer um segundo convite. Você que percebe que alguma coisa precisa mudar na sua vida. Talvez você tenha dito: Deus não tem sido glorificado no meu trabalho. Deus não tem sido glorificado no meu namoro. Meu relacionamento familiar, Jesus, está difícil. Eu acho que Deus nem está nele. Ou talvez Deus não tenha sido glorificado nos seus acessos na internet. Misericórdia. Mas hoje você tem uma chance de fazer um novo compromisso com Deus. Hoje você tem a chance de dizer assim: eu entendi a palavra, e eu quero entregar a minha vida, todas as áreas da minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero glorificar a Deus em tudo que eu fizer, em todos os relacionamentos, em todas as minhas atividades, onde eu pisar, que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida.
Você que quer receber uma oração especial, vem aqui na frente. A equipe de louvor vai estar cantando e nós vamos orar por você. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida, Senhor.